Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. Quanto mais íntimos somos com a Bíblia, mais íntimos somos com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Estamos todos, na minha Bíblia, está na página 216, Bíblia da Sociedade Bíblica. Diz a palavra: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, isto é a nossa missão, nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que esta palavra abençoe, que esta palavra conforte, que esta palavra encoraje, mas acima de tudo, que ela nos ensine a prática das virtudes do cristianismo. Em nome de Jesus, nós somos gratos e vamos orar agora para que esta palavra não seja mais uma palavra na tua vida, seja a palavra. Senhor Jesus, com muita alegria, nós agora descansamos nosso coração e estamos abertos e receptíveis, Senhor, aquilo que o Espírito quer falar ao nosso ministério. Nós estamos todos aqui movidos por um espírito de fé. Há uma alegria inenarrável dentro de nós, há uma convicção, há uma certeza de que, como embaixadores em nome de Jesus, temos uma missão para a qual fomos preparados por Deus. Então fala-nos, Pai, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Muito obrigado, meu amado. Deus seja louvado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, noiva de Cristo, aqueles que são o selo do meu apostolado, são cartas escritas por Deus, são os meus filhos na fé, são os meus irmãos queridos, a minha amada família. Meus amados, eu quero que você hoje tenha uma ideia clara e objetiva sobre a necessidade que nós temos de forma urgente começarmos a entender o papel que temos a desempenhar em nossa sociedade como embaixadores, como reprodutores da mensagem cristã. Por que estamos começando esta série? Deixe-me lhe mostrar um quadro que você vai entender o que está ocorrendo no mundo nesta hora. Vamos lá, o bispo vai colocar. É assim, pode ir colocando. As estatísticas das organizações mundiais dizem que morrem no mundo por minuto 500 pessoas, por hora 30 mil pessoas, por dia 700 mil pessoas, por mês 21 milhões de pessoas, por ano morrem 252 milhões de pessoas no mundo. Isso vem acompanhado de uma estatística. Cerca desses milhões de pessoas que morrem, veja, 500 por minuto, imagina quantas pessoas morreram desde que nós estamos aqui. 20% em cada 100, 20 são de confissão cristã. Sejam elas protestantes, ortodoxas, católicas,
são pessoas de confissão cristã. Mas 80% destas pessoas são separadas de Deus, morreram sem esperança. Sei que Deus tem a sua forma misericordiosa de agir, sei que muitas vezes por alguma obra sobrenatural, possivelmente entre os 80%, pessoas ali foram salvas. Mas estou lhe mostrando uma estatística nua e crua. Bispo, volta atrás só para nós podermos rememoriar. 500 pessoas morrem por minuto no mundo. 30 mil por hora. 700 mil por dia. 21 milhões por mês. 252 milhões por ano. 80% destas pessoas, ou seja, cerca de 200 milhões, como se um Brasil inteiro morresse sem esperança. Então, nós temos que entender qual é a missão da igreja e de cada um de per si em compartilhar a fé cristã com os descrentes. Eu sei por testemunho próprio que quando você testemunha a sua fé, dá uma palavra de testemunho, isto às vezes é muito intimidador, às vezes até é duro, mas o que eu lhe garanto é que é incrivelmente recompensador. Nós vivemos num mundo cético, nós vivemos num mundo que nega os valores de Deus, num mundo que ataca a igreja de Jesus Cristo, mas baseado neste fato de que 500 pessoas morrem por minuto, 30 mil por hora, 700 mil por dia, 21 milhões por mês, 252 milhões por ano no mundo. Então você está entendendo que evangelização é uma necessidade. É parte fundamental da fé cristã. E é a única forma de conectar as pessoas com Deus. Nós não podemos ignorar mais ou duvidar de que a nossa vida pessoal, minha e sua, passou por uma grande revolução. Imagina você que nós estávamos mortos em pecados e delitos, fazíamos a vontade do príncipe das trevas, não buscávamos, estávamos longe, estávamos separados das alianças, e Deus, através da sua palavra, através da instrumentalidade da rádio, televisão, da internet, de um amigo, de um familiar, de um folheto, não importa como, Deus revolucionou a nossa vida. Hoje temos razão para viver, hoje temos um modus operandi totalmente diferente de quem éramos nós. Esta revolução tem que ser conhecida. Isso se chama o quê? Evangelização. O maior veículo de evangelização é o nosso testemunho pessoal. E lhe acrescento, dar testemunho de Jesus, falar de Cristo, deve ser uma honra para cada um de nós. Então, falar às pessoas sobre a mudança do teu caráter, a mudança nas atitudes, como é que o teu padrão de vida mudou, como é que a tua postura na vida, amados, foi totalmente revolucionada. Isso se chama evangelizar. Evangelizar não é atacar, evangelizar é atrair alguém para Deus, através do nosso testemunho, da forma como nós falamos, na forma como nós vivemos, na forma como nós prometemos e cumprimos, a nossa vida equilibrada, o nosso sim, sim, não, não, na pureza, no saber, na vida consagrada, na bondade, no amor não fingido.
Tudo isto chama-se refletir a Deus. Isto é evangelizar. Então, meus amados, qual é o chamado de Deus? Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de um reino, de um Deus verdadeiro, do único Deus verdadeiro. Então, nós precisamos de ser ouvidos. Eu desejo ser ouvido. Sabe, eu não uso clichês religiosos, eu não uso jargões, eu não uso terminologias indecifráveis. Você não pode ser uma testemunha e dizer: olha, porque o demônio, sabe, você vai para o inferno. Isso não é. Você tem que ser ouvido por aquilo que Deus fez na tua vida. Eu preciso que as pessoas me ouçam. Quando eu conto o meu testemunho, quando eu digo que estive na cama do hospital, de vários hospitais, 2 anos, 20 cirurgias, cadeiras, eu tenho que mostrar às pessoas que isto aqui não é um jargão. O sangue de Jesus tem poder. Ninguém sabe o que quer dizer o sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo em nome... Não, amado, essa forma caótica das pessoas fazerem na lei não serve para nós. Nós desejamos ser ouvidos, nós desejamos ser compreendidos. Quem éramos nós antes da salvação? Isto tem que ser contado. Você se lembra daquela solidão que você vivia? Daquela falta de paz? Você não sabia o que era amor? Você tinha medo do futuro? Então, essa mudança, dessa revolução que você passou, que se chama novo nascimento, hoje você tem uma vida diferente. Você tem que ser ouvido, você tem que ser compreendido, você tem que saber explicar às pessoas o que é o novo nascimento, a fé que transformou a sua vida, a fé que lhe dá força para viver. Isto é dar testemunho, isto é evangelizar o seu testemunho de forma prática, humana, honesta. Isto é uma urgência. O mundo tem que saber o que se passou na vida de cada um de nós. Nossa forma de evangelizar não é dizer: olha, Deus vai resolver todos os teus problemas, você vai ter casa nova, muito dinheiro. Isto não é forma de evangelizar. Você tem um testemunho. Você sabe quem você era antes de ter Jesus. Você sabe o que Deus fez. Você sabe quem é você hoje. Como você é uma nova esposa, um novo marido, um novo profissional. Como é que você encara os desafios da vida. Isto tudo se chama o meu testemunho, o seu testemunho. E claro, quando o testemunho é genuíno, é verdadeiro, é gentil, quebra qualquer bloco de gelo, qualquer coração de pedra. Porque, irmãos, nós temos como objetivo, ao evangelizar, trazer pessoas para Jesus, trazer pessoas para a igreja. Por isso nós não discutimos, não lutamos, não acusamos, nós abrimos a nossa boca e Deus a enche. Portanto, esse é o assunto que nós vamos durante estes dias tratar aqui na igreja. Eu vou lhe ensinar como é que você faz o approach, como é que você fala a pessoa, porque às vezes as pessoas dizem: mas eu não sei como começar, eu não sei o que dizer, eu não tenho preparo teológico. Ninguém precisa ter preparo teológico para contar a história da tua vida. Ninguém melhor do que você sabe da história da sua vida, e a história da sua vida é a sua grande mensagem. O mundo precisa de ouvir isto. Cada minuto que nós estamos passando, 500 pessoas morreram. Cada hora que nós estamos aqui desde as 9 horas, no mínimo já 60 mil pessoas morreram. Quando chegarmos lá embaixo, nós teremos 700 mil pessoas que morreram hoje sem esperança, sem nunca terem ouvido que há um caminho, que há uma verdade, que há um Deus real, vivo, justo, verdadeiro, que é cabeça, que é transformador, que é regenerador. Então Paulo ensina algumas coisas que nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje. Por exemplo, em 2 Coríntios 6, 4 a 10, ele diz assim: em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus,
Tenha paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Esta era a forma que eles viviam no tempo judaico, no tempo da lei. Mas ele diz, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganador, sendo verdadeiros, né? O mundo acha que nós enganamos, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Então Paulo está mostrando aqui qual deve ser a nossa atitude. Você sabe, você tem um versículo importante, você tem a história da sua vida, você tem a história da sua igreja. Então, a nossa mensagem como embaixadores é uma mensagem pessoal. A melhor forma de se evangelizar é compartilhar a nossa fé, sempre de maneira amigável, sempre de maneira mansa, sempre de maneira inteligente. E eu começo mesmo por lhe dizer, olha, se você usa o Facebook, se você usa o Twitter, se você usa o SMS, use de forma santa. Sabe como? Escreva lá o seu testemunho. Sabe quantas pessoas estão usando o Facebook, o Twitter, o Instagram, não sei o quê, para acusar, para falar mal, para denunciar, para difamar? Use a sua página na internet, eu vou contar a história da minha vida, e dê o seu testemunho. No SMS você pode mandar um torpedo de testemunho, você pode mandar uma mensagem de vida, e isto é muito importante. O tempo que estamos vivendo é um tempo mau, diz a Bíblia Sagrada. Nós precisamos de ter pessoas que sejam do bem. Precisamos ter então uma visão clara do nosso chamado. Isto não pode ser feito à toa. Olha o que diz Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, não havendo uma visão. Se você não souber comunicar o teu testemunho, se você não souber comunicar a obra que Deus fez na tua vida, significa que você não tem nenhuma transformação. Então, qual é a visão que nós temos que passar a você durante estes dias? Primeiro, sempre a verdade bíblica. A mensagem da graça de Deus é a única mensagem do Evangelho. Saber por que nós existimos como igreja. O que as pessoas esperam de nós quando chegarem aqui? Quais os principais propósitos deste ministério? Os que chegarão aqui, mas do outro lado, no estado, no Brasil, no mundo, nunca chegarão aqui. Mas Cristo está chegando lá, e lá está se constituindo o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. Então, em primeiro lugar, você precisa de saber, o nosso ministério tem uma origem. Porque as pessoas dizem assim, eu estou na igreja do apóstolo Miguel Ângelo. Não. A igreja não é do apóstolo Miguel Ângelo, a igreja é de Jesus. O seu pastor é o apóstolo Miguel Ângelo, mas nós temos uma origem. Qual é a nossa origem? Você tem que guardar isso. Em primeiro lugar, Atos 20:24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando completa a minha carreira. Você tem uma carreira, tem um ministério que recebeu do Senhor. Então qual é a nossa origem? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esta é a nossa origem. Nós não somos mais uma igreja, bispo. Nós somos uma igreja que tem uma origem. Este ministério foi levantado em 1986 com uma revelação dos mistérios da graça de Deus. Isto é carreira do apóstolo, isto é ministério do apóstolo, é ministério das ovelhas e carreira das ovelhas. Todos nós temos que saber que a origem do nosso ministério é proclamar a graça de Deus. Segundo lugar, anunciar os desígnios, diz o versículo 27. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus.
Terceiro lugar, na nossa origem, versículo 28 diz: atendei por vós e todo o rebanho qual o Espírito Santo constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. A nossa origem é proclamar a graça, anunciar os desígnios, saber que a nossa igreja é de Deus. Quarto lugar, ouça, nós temos um DNA. Diz que a igreja é de Deus. Igreja de Deus. O DNA desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. Está aqui reproduzida em cada um de nós, multiplicada em cada um de nós, mas o nosso DNA é Jesus. A Bíblia diz em Efésios 5:27, nós somos a noiva, assim mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e sem defeito. Este é o nosso DNA, somos igreja de Deus, somos noiva do Senhor. Sabe como é que Deus nos chama? Romanos 9, 25 e 26 diz assim, como também diz Oséias: chamarei de povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Então, a nossa origem, um chamado para proclamar a graça, é ministério de todos nós, anunciar os desígnios de Deus, mostrar a obra que Deus fez na nossa vida. A igreja, mostrar que a igreja de Deus não tem nada a ver com o sangue humano. Somos no DNA noiva de Cristo, somos a amada do Senhor. Então temos uma origem. Segundo lugar, temos um DNA. Terceiro lugar, nós temos uma essência. Igreja de Deus, a amada do Senhor, os filhos do Deus vivo. Isto tudo, a origem, o DNA, a essência, é o que nós temos que refletir. O prazer de vir à igreja, o prazer de ter comunhão uns com os outros, o prazer de dar testemunho. Então, isto tudo passa pela origem, o DNA e a essência da igreja. Quinto lugar, nós vivemos uma doutrina sã. Você não vê confusões aqui na igreja. Às vezes, quando uma pessoa tem atitude de lobo, ela vai embora porque ela sabe que não consegue conviver no meio das ovelhas. Olha o que disse lá em 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, segundo a Eusébia, segundo a graça, se não concorda com a graça, é enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, onde nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens. E eu pedi a permissão ao Espírito Santo e por mulheres cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha, vem para mim que você fica com os dízimos. Você vê, são pessoas enlouquecidas, porque não concordam com a sã doutrina. Então, nós vivemos de uma sã doutrina. E em sexto lugar, a obra que Deus fez na nossa vida, é aqui que começa. Olha lá, 1 de Pedro 5, 10 e 11 diz assim: ora, o Deus de toda a graça, não diz o Deus de toda a lei, diz o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou. Então a chamada não é por livre-arbítrio, foi chamada de Deus, não é o homem que decide, é Deus que decidiu. Ele diz, Deus chamou, e veja, a segurança da salvação, diz que a eterna glória. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez chamado, chamado para sempre. E a Bíblia diz, depois de teres sofrido por um pouco, amado, todos nós temos um passado. Todos nós sofremos um pouco. Tem gente da igreja católica, tem gente do espiritismo, tem gente na macumba, tem gente no orientalismo. Todos nós sofremos um pouco. Mas como foi Ele que nos chamou à sua glória? Isso é predestinação. Você veja, cada versículo que eu for ensinando tem uma mensagem para você usar. Diz que por um pouco sofremos, mas Ele mesmo, diga Ele mesmo. Ele mesmo. O que Deus faz? Primeiro, aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. Depois diz o versículo 11: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Então nós vivemos de uma sã doutrina, e isto, olha, o que ocorreu na nossa vida é puro Deus.
Foi a obra que Deus fez. Foi Ele que aperfeiçoou, chamou, fundamentou, fortaleceu. O que o altar faz? Ensina estas verdades para que Deus opere pela verdade da palavra. Então, o outro aspecto é que nós temos um zelo muito grande pela palavra. Veja este ministério, nós distribuímos apostila, nós todos os cultos cuidamos, ensinamos os versículos, os temas, os textos, porque um zelo, olha como é que Paulo disse em 2 Coríntios 11, zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos temos preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos a vossa mente se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais um espírito diferente não temos recebido, ou um evangelho diferente não temos abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então por que o zelo? Porque nós sabemos que existe um outro espírito, um outro evangelho e um outro Jesus, que é o da lei sendo pregado. Esse, quando eles dizem assim, vamos evangelizar, o que eles fazem? Condenam, usam jargões, Santo Jesus tem poder, demônio saia, está condenado, vai para o inferno, vai arder. Amado, isso é a falta de, isso é um outro Jesus, não é o ressuscitado, é um outro espírito, não é o Espírito Santo, é o espírito de confusão, é outro evangelho, não é a graça, é a lei. Então nós temos um zelo, porque nós preservamos a essência, a origem e o DNA desta igreja. O apóstolo aqui não cai à esquerda, não cai à direita, você não me vê aqui atormentado, você me vê aqui focado numa missão, levar a graça de Deus ao mundo, ensinar você a viver a plenitude de graça sobre graça. Esta é a nossa missão. Então, e por quê? Primeiro, você já viu que existe um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. E como é que eles usam isso? Dizem Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida, Paulo está profetizando aqui. Ele diz, entre vós, está falando da igreja, penetrarão lobos vorazes. Paulo diz, olha, as igrejas vão passar por alguns problemas, porque lobos com fome de destruição, que não pouparão o rebanho. Que não pouparão o rebanho. Ele disse, de entre vós. Você vê, às vezes você vê uma pessoa que você diz assim, oi, eu ponho a mão no fogo e na Bíblia. E ali está um lobo voraz. Que quer o lobo voraz, lobo com fome. O que o lobo faz? Mata, destrói, rouba. Então diz o versículo depois, e que dentre vós mesmos, não pense você que o mal está lá fora apenas, é que às vezes, se não houver esse cuidado, esse zelo, essa origem, esse DNA, essa essência, esse cuidado apostólico sobre, essa supervisão sobre a igreja, diz que dentre vós mesmos, se levantarão homens e mulheres, claro, falando coisas pervertidas. Cuidado com a igreja em Babilônia. Isso são jargões, isso não cola mais. Qual é o intuito destas pessoas? Arrastar os discípulos atrás deles. Porque o que importa é o dinheiro das pessoas. Então Paulo diz, portanto vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, de noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. Agora encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Ora, olha a necessidade de você saber a origem, o DNA e a essência da igreja, porque esta é a palavra que tem poder, diga tem poder, para edificar, para dar herança entre os que são santificados, os que passaram pelo agiasmos, não é? Santificação de Deus. Então, como é que nós vamos proceder a partir de hoje? Já sabemos qual é a nossa origem, já sabemos qual é o nosso DNA, nossa essência, nossa doutrina, a obra que temos que fazer, sabemos que existe todo um apelo maligno de trevas, então é a graça, é a graça.
A graça é reproduzida através do meu e do seu testemunho. Como é que Paulo ensinou a igreja? Diz em Efésios 3, 8 a 10, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos. Você sabe que Paulo várias vezes diz que ele era o menor, que ele não, sabe, ele se achava como um abortivo, fora do tempo, porque ele guardou no coração o fato dele ter consentido na morte de Estevão. E ele se culpava por isso, porque ele estava no mundo, no sinédrio, enfim, e ele dizia: olha, eu sou o menor de todos os santos. Ele disse: me foi dada esta graça de pregar. Olha, amado, foi te dada esta graça também. É tua missão, é minha missão, de pregar aos gentios. O quê? Ele disse: o evangelho, a graça é o evangelho. O evangelho significa boas novas. Não existe boas novas, não existem boas novas na lei. Só a graça de Deus traz boas notícias, boas novas. Ele disse, eu gosto desta expressão aqui, o evangelho das insondáveis, ou seja, é tão profundo. As riquezas de Cristo são tão amplas, tão profundas, tão insondáveis, que ele chama riquezas de Cristo. Sabe o que quer dizer? Ele está dizendo: olha, é incomparável, é inexplicável, é profundíssimo, é tesouro inexaurível de bênçãos. Ele disse: a graça, esta graça das insondáveis riquezas de Cristo. Depois diz o versículo número 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto. Isto é um mistério. Para nós já não é mais mistério, já nos foi revelado, já conhecemos os planos de Deus, já conhecemos a predestinação, a eleição, a soberania de Deus, já conhecemos. E ele diz no versículo 10: para que pela igreja, e você sabe que igreja não são as paredes. Diz que a igreja, eclésia, somos nós, a igreja. Para que pela igreja, então, este é um chamado meu e teu, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Nós temos que fazer esta multiforme sabedoria de Deus ser conhecida de todos os principados, potestades nos lugares celestiais. Então, ouça, amado, olha o que eu lhe vou dizer. Diz que é pela igreja. Eu tenho este foco tão forte na minha vida pessoal e de igreja, que eu vou lhe dizer: não existe nada tão augusto, tão santo como a igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque ela é templo de Deus. Não existe nada mais digno de reverência do que a igreja. Você sabe por quê? Porque Deus habita na igreja. Não existe nada mais sólido como a igreja, porque Cristo é a rocha da igreja. Não existe coisa mais inviolável do que a igreja, porque ela foi consagrada por Deus. Não existe coisa mais divina do que a igreja, porque ela é ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Igreja, amados, que tem que falar dessa multiforme sabedoria, é o lugar onde Deus opera seus feitos admiráveis. Olha a tua vida, meu amado. É o lugar da justiça de Deus, é o lugar da misericórdia de Deus, é o lugar da bondade de Deus, é o lugar da veracidade da verdade de Deus, é o lugar onde Deus é buscado e é encontrado. Aqui você encontra Deus. É na igreja. A igreja tem uma multiforme sabedoria. É aqui que o Deus único, é aqui que o Salvador, é aqui que o mediador Jesus realiza a sua obra da salvação. É aqui que ele revela a doutrina sã de Jesus Cristo. Nós no nosso ministério não temos tradições, lendas, cerimônias, ritos ou mitos.
Nós vivemos por fé. E a igreja, amado, ela rebrilha a sua própria luz, e ela refulge a sua própria glória. Por isso é que às vezes as pessoas estão passando aqui na frente e dizem: alguma coisa me atraiu para aqui. A igreja não é fictícia, porque se a igreja fosse fictícia, Deus não a bafejaria. A igreja não tem superstições, porque senão Deus não se faz presente. A igreja tem uma multiforme sabedoria. Lugar santo. Eu não consigo entender como é que há pessoas que não têm noção do que é a vida de uma igreja. Então diz o versículo 10 que pela igreja, diga pela igreja, for the church, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O que é multiforme, apóstolo? Estou vendo uma palavra grega, polopoikilos. Eita, soa forte. Quer dizer, múltiplas facetas de Deus, a variedade enorme de Deus se manifestar, as manifestações, as realizações de Deus. Deus tem uma forma de agir individual com cada pessoa. Deus não fala simplesmente à multidão, Deus fala à pessoa. E a sua multiforme, a sua polopoikilos, as suas muitas facetas, ou é a cura, ou é a prosperidade, ou são os problemas emocionais, ou é o temperamento, são as características de cada vida, de cada família. Deus trabalha porque Ele tem uma multiforme. E você sabe, esta multiforme sabedoria de Deus tem que ser conhecida. Ela produz contrários por meio de contrários. Deixa eu lhe explicar. Ele diz que o homem chega na igreja ou em Cristo morto. Deus lhe dá vida. Olha aí os contrários se explicando pelos contrários. A pessoa chega desonrada, Deus lhe dá glória. A pessoa chega em pecado, Deus lhe dá retidão. A pessoa às vezes chega amaldiçoada, Deus lhe dá bênção. A pessoa vem fraquejada, Deus a torna poderosa. Às vezes ela vem cativa por Satanás, Deus a liberta. Isso tem que ser conhecido. Isso tem que ser conhecido. Você não pode ficar em silêncio mais. Você não pode ficar em silêncio. Amado, em todas as áreas da sociedade, Deus tem as suas ovelhas. O problema é que as ovelhas estão em silêncio. Eu queria ver um presidente de um país, um ministro, um governador, abrir uma reunião, ir para a televisão e dizer: antes de eu começar a falar sobre economia, sobre vida social, eu quero dizer que eu sou crente em Jesus Cristo, e a Ele dou glórias e honras e louvores, eu levanto as mãos, eu me submeto. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Eu quero ver representantes do judiciário, do legislativo, do executivo. Eu quero ver o grande empresário, o grande esportivo. Eu quero ver esta nação dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não podemos ser agentes secretos. Nós não podemos ser agentes secretos. Olha, apóstolo, eu trabalho num instituto, eu trabalho num lugar público, mas eu lá, apóstolo, eu passo em secreto. Eu sou transparente. Não faça isso mais. Diz que a multiforme sabedoria de Deus tem que ser conhecida nos lugares celestiais. Todos os principados, todos os potestades, tudo que é centro de macumba, de espiritismo, de orientalismo, tem que saber que há um Deus nesta igreja, amado. Tem um Deus na tua família, há um Deus na tua casa, no teu escritório, no teu consultório, na tua loja, na tua padaria, no teu salão, no teu lugar de trabalho. Diz que os lugares celestiais todos têm que saber. Por nós vão saber pela rádio, pela televisão, pelo satélite, pelo folheto, ou pela instrumentalidade da nossa vida. Deus nos usa para realizar os seus planos.
Isto é uma realidade muito elevada, amados. Todos os poderes têm que nos conhecer, sejam eles principados ou potestades. Por isso nós não podemos nos calar. Nós temos um ministério da reconciliação. Olha o que disse Paulo, vamos voltar lá, por favor, em 2 Coríntios 5. Olha, eu sinto a presença de Deus. Eu ouço uma voz aqui de insta, tempo, fora do tempo. Amado, tem que mudar alguma coisa, e só mudará se o povo de Deus se levantar. Então 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus Cristo, rogamos que vos... Então, é isto que Deus quer. Esta palavra embaixadores tem uma palavra grega, presbeomai, significa enviados de Deus, representantes de Deus, mensageiros especiais de Deus. Olha o que tu és, olha o que eu sou. Amado, não olhe para você e diga: eu não presto, não vale nada, eu sou pó da terra, eu sou gafanhoto. Não faça isso mais. Você é o embaixador, você é o enviado de Deus. Pastor, o enviado de Deus para quem? Olha para a tua família, para os teus colegas, para o teu bairro, para aquelas pessoas que Deus vai colocar na tua vida. Você é um representante de Deus, você é um mensageiro especial, você tem uma mensagem de reconciliação, você é um embaixador. O embaixador faz o quê? Ele constrói pontes entre o seu país e o país onde ele reside. Leva as pessoas a compreender a necessidade de terem Jesus como o Senhor. Na realidade, o embaixador tem que ser um habilidoso diplomata. O nosso embaixador do Brasil, lá na Itália, ele tem que mostrar para os italianos que o Brasil é o melhor país do mundo, que isto aqui é uma maravilha. Eu ia dizer miséria, maravilha, não tem problema. Tira o que eu disse, estou brincando. Esse seria o mau diplomata. Então o embaixador é uma pessoa que tem uma mensagem, que através da sua conduta, das suas convicções fortes, ele é o embaixador de Cristo. E olha, o embaixador espiritual que nós somos tem que ser muito paciente com a cegueira humana. Porque quando você começar a abrir os seus lábios para Deus encher com palavras de vida, você vai entender como é que é a cegueira humana, como é que é a pequenez dos homens. Eu não queria uma igreja, dar um dízimo. Depois gasta em jogo milhões, gasta na prostituição, na droga. Você tem que entender da cegueira humana, da pequenez dos homens. Você tem, ao evangelizar, você tem que suportar as contradições, mas você tem que ter intimidade com Deus, porque é como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que quer dizer exortar? Vamos lá, estamos preparando a igreja, hein? Exortar do grego é parakaleo, quer dizer convidar. Deus convida por meu intermédio, Deus convoca, Deus conclama, Deus apela, Deus encoraja. Diz: em nome de Cristo. Não é no nome do pastor da igreja, é em nome de Cristo. Reconcilia-te. Então nós temos uma mensagem simples, como a graça de Deus é simples. Eu não fico aqui explicando sobre o tabernáculo, a entrada, lugar santo dos santos. Isso pouco lhe interessa. Isso é um conhecimento que eu posso ensinar aqui dentro de um seminário, mas, sabe, porque eis que vejo o dragão com 7 diademas. Amado, isso, o problema é agora. As pessoas precisam de agora. Depois, mais tarde, nós vamos ensinar todas essas coisas, mas este é o momento. Ouça, amado, eu estou comovido de ensinar esta igreja. Você sabe por quê? Porque eu tenho amor às almas. Eu não sabia desse detalhe que eu lhe mostrei aqui. Ontem, quando estava acabando de preparar a mensagem, Deus me disse: Miguel, cada minuto que tens passado aqui comigo, 500 pessoas morreram.
E uma hora depois Deus disse 30 mil. E quando terminou o dia, o Senhor disse 700 mil. Eu tenho que amar as almas, amado. Eu sei que às vezes é duro. Quando eu ensino, olha o dízimo, olha a oferta. Amado, ouça, esta igreja tem esta missão. Eu não quero saber se os outros não estão fazendo. É aquela velha história que conta um pregador que houve uma ressaca e o mar jogou aquelas estrelinhas do mar na areia. E tinha muita estrelinha lá se debatendo sem água, espumando. Diz que passou uma menina e pegou, foi jogando. 1, 2, 3, voltando para o mar. Passou um homem e disse: o que você está fazendo, menina? Ele disse: eu estou jogando as estrelinhas do mar, porque a onda trouxe, olha só, está aqui cheio, elas vão morrer. E o homem disse: olha, deixa lá de ser idiota, porque tem milhões, você está tirando uma a uma, as outras vão mesmo morrer, paciência. Amado, eu não vou aceitar essa proposta. As pessoas vão mesmo morrer, que é uma idiotice, está gastando dinheiro em rádio, televisão, eu não vou aceitar isso. Você e eu somos servos bons e fiéis. E Deus nos chamou para convidar as pessoas, para dizer às pessoas: olha, a salvação é de Jesus. Diz que Cristo roga por nosso intermédio, somos mensageiros, somos reconciliadores. 1 de Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça. Sirva conforme o dom. Você pode ter um dom para falar, para pregar, para cantar, para louvar, para dançar. Você tem que servir conforme o dom que você recebeu. Você é um dispenseiro da multiforme. Você sabe as áreas da graça de Deus. Nós temos aqui 500 mil mensagens, tudo na Facebook, tudo na internet, livros. Você sabe como é multifacetado o nosso ministério. Nós sabemos ensinar sobre os livros da vida. Nós sabemos ensinar sobre detalhes que nunca o Evangelho conheceu neste país. Agora nós temos que servir. Por quê? Porque disse Atos dos Apóstolos 1,8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, está falando da cidade. Judeia, está falando do estado. E diz que Samaria, está falando de outros estados. Ele diz até os confins da terra. E neste momento nós estamos em 123 países. Mas cada minuto, Roberto, que eu estou pregando, já morreram mais de 500 pessoas. E já estamos aqui há 2h30 e já morreram 75 mil pessoas. E a igreja vai ficar como? Nós somos testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Quando você tem se calado? Quando Deus disse fala. Pastor, mas eu não tenho curso de teologia nem PhD. Não precisa. Você precisa de contar o que Deus fez na tua vida. O teu testemunho é a maior mensagem, amado. Eu me recordo um dia fui pregar à Câmara do Rio de Janeiro, levei uma mensagem ardorosa, preparada, com um sermão, uma homilia, com técnicas de homilética, com exegese, tudo o que eu sei da doutrina, eu preparei. E no meio eu dei o meu testemunho. Quando terminou, veio uma pessoa e me disse: olha, o que para mim foi importante foi o teu testemunho. E se Deus fez na tua vida, pode fazer na minha. E outro senhor veio ter comigo e disse: eu já ouvi muitas vezes você contar o testemunho, Miguel, mas hoje o teu testemunho tocou na minha vida. É o teu testemunho, é o que Deus fez, quem você era, quem é você, o que Deus fez. É isso que você tem que contar, porque Deus quer te usar. Deus quer o povo do nosso ministério como mensageiros. Amado, ouça, milhares e milhares e milhares de vidas estão sem esperança, aflitas, exaustas, intimidadas, apavoradas, vergadas pelos problemas da vida, casamentos corroídos, pessoas asfixiadas, sem paz, cativados e cativos pelo inimigo,
um peso insuportável, que a pessoa chega a se suicidar, amado. Outro dia eu estava falando com um pastor, me disse, uma menina anestesiou o pulso e cortou as suas artérias. Sabe, o peso insuportável. Jesus disse, o meu fardo é? Sabe o que é o indivíduo, chefe de família, que tem que cheirar um teco de cocaína, tem que beber uma garrafa de bebida alcoólica, para dizer, eu preciso de coragem, então fuma, bebe, injeta. Que vida, que horrível, que inferno. A droga, o álcool, a prostituição, o aborto, o crime, os distúrbios comportamentais, são muitos as emoções feridas desse povo sem Cristo. E o mundo está questionando, onde está Deus? Deus existe. Se eu morrer agora, eu vou para onde? Aí vem os crentes e dizem, pega esse olhinho aqui com este sal, beba uma garrafinha de água, que a tua vida toda vai ser resolvida. Você não vê que isso são lobos vorazes enganando os incautos? Nós temos uma verdade libertadora. Nós servimos ao Deus vivo. E nós temos que hoje assumir um compromisso, mas não é com o apóstolo da igreja, é com Deus. Senhor, até o final de ano eu vou me reproduzir em 5 pessoas, eu vou trazer 5 almas, eu vou falar a todas as pessoas, não importa se é grande, se é poderoso. Quantas pessoas grandes nesta terra já ouviram uma simples empregada que limpa o chão contar uma história de vida transformada, e viu o seu presidente, o seu chefe, seu diretor chorando, dizendo, puxa, eu queria ter o que você tem, empregada. Ou você pensa que a pessoa que tem dinheiro tem tudo? Ou você pensa que a pessoa que tem posição social tem tudo? Não tem nada. Se não tiver Jesus, não tem nada. Então nós temos que ter um compromisso. Eu vou me reproduzir em 5 pessoas. Nós temos agora abril, o resto, maio, junho, julho, agosto. Tem que chegar aqui em dezembro e dizer, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu fui um enviado, um mensageiro, eu não me calei, porque às vezes é uma esposa que se cala em relação ao marido, é um marido que se cala em relação à esposa. Há filhos que nunca ouviram os pais evangélicos dar um testemunho dentro de casa. Um compromisso. Pastor, a partir de hoje eu vou ter no meu carro, no meu lugar de trabalho, na minha bolsa, folhetos da igreja que o apóstolo dá gratuitamente. Eu vou distribuir um testemunho, vou botar na minha loja, no meu escritório, no meu consultório, no meu lugar de trabalho, Bíblias, preço singelo, livros, mensagens, vou mostrar o plano de Deus, vou convidar as pessoas para vir à igreja, porque a minha igreja tem uma origem, tem uma essência, tem um DNA, aqui tem Deus, é uma igreja augusta, santa. Você tem que amar as almas, amado. Lá fora há multidões exaustas, aflitas, mas você tem um familiar que está exausto e aflito. Você tem um amigo, você tem um colega, você tem um vizinho. Nós temos que ser ganhadores de almas, amado. Amado, a vida hoje não tem mais valor para nada. Eu vi mandaram um videozinho pelo SMS. Bom, o policial estava tomando conta de uma loja, chegaram os indivíduos, pararam, pá, acabou. Você não sabe se tem amanhã. Então é hoje. O teu SMS, o teu Facebook, a tua internet, o teu telefone, o teu WhatsApp, o teu testemunho, amado. Eu vejo ninguém aí falando pelo Facebook, falando mal, difamando, atacando. Use os meios de comunicação para o bem, amado. Ponha lá na sua página na internet uma fotografia da igreja.
Como eu vejo crente na Facebook com garrafinha de cerveja, esta desce redonda, esta é quadrada, não falam de Jesus, não tem uma fotografia do altar da igreja, não tem um testemunho de nada, é só porque eu fui não sei o que no carnaval lá, porque eu fui na região do Laga, porque eu bebi uma escola, porque era uma que me lembra em nomes que eu não sei porque o nome, como é que é uma escola, uma devassa, porque eu bebo uma redondinha, uma Brahma, uma Antártica, e as pessoas acham que estão abafando nada, mas estão sendo abafados pelo demônio. O diabo quer trevas, porque é nas trevas que ele manipula as pessoas. Ele vai receber luz nesta terra, porque a luz transforma as trevas em luz. Amada, a sua vida, o seu testemunho tem que ser reproduzidos com ousadia, com intrepidez. Você tem que dizer como Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. Vamos reproduzir, eu em 5. Você tem agora de abril até dezembro para falar a alguém. Não ser agente secreto. Eu sou da KGB, eu sou da Interpol, ninguém sabe quem eu sou. Você precisa aqui virar preto, eu viro preto, ali viro cor-de-rosa. Não, nós não queremos camaleões. Nós queremos ovelhinhas. Que vão chegar jovens, vão chegar junto dos seus colegas e digam: olha, você sabe, eu sou um cristão, sou evangélico. O que se passou? Puxa, você não imagina, eu era assim, 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 Deus fez assim, venha na minha igreja. Esta é a nossa missão. As pessoas estão lá fora exaustas, aflitas. Tito 2,14 diz isso: o qual a si mesmo se deu por nós. Olha, está aqui, ele se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Fomos remidos. Esta é a nossa mensagem. E purificar para si mesmo. Somos dele, é o nosso DNA. Um povo. Eu amo isso, gente. Um povo exclusivamente seu, propriedade exclusiva, um povo zeloso, um povo de boas obras. Então, amados, foi para boas obras que Deus nos criou, diz Efésios 2,10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu queria terminar nestes 2 minutos finais dizendo: amado, eu queria muito que você fosse um entusiasta da evangelização, um entusiasta de professar a sua fé, um cooperador de Deus que dará o seu testemunho, porque Provérbios 11:30 diz isso: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio. Então você tem um modelo de vida que tem sentido, você tem um testemunho, você é salvo, você tem que atrair pessoas, você tem que encontrar o significado, ou dar a essas pessoas uma palavra para que encontre o significado de vida. Você tem que levar pessoas a Cristo. Então agora, nesse minuto final, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu estava no hospital militar em Lisboa, depois da minha salvação em África, Deus usou uma senhora, que hoje é nossa bispa Henriqueta, lá de Portugal. E ela ia todos os dias ao hospital. Todos. Ela ouvia do pastor dela e levava, ela não tinha muita cultura, levava os versículos ao hospital. Sabe o que eu fazia? Chamava todos os doentes daquele andar ao meu quarto e repetia o que esta senhora me passava. Eu dava testemunho. E eu me recordo, amados, quantas pessoas, mas quantas? Eu me recordo um homem todo queimado, parecia uma múmia, foi colocado do meu lado, ele tinha tocado fogo num colchão para se suicidar, e o médico falou: vamos deixá-lo aqui esta noite, porque ele vai morrer esta noite. E o nome dele era Eduardo. Eu comecei a falar: Eduardo, o Senhor te cura, Eduardo.
Uma semana depois, esse rapaz estava fora do hospital curado. Aí as pessoas começaram a dizer: olha, tem aí um pastorzinho aqui dentro do hospital. Eu nem andava ainda, porque eu não me calava. Eu fazia a obra de Deus. Entenda, amado? Eu fazia a obra, era o meu chamado. Deus tinha me tirado da morte. Eu tinha que dizer às pessoas o que tinha passado comigo. E é isso que Deus quer. E saí daquele hospital e fui para o seminário. E a minha grande mensagem sempre foi o meu testemunho. Sabe uma coisa? A minha vida se reproduziu em milhares e milhares e milhares de vidas. Neste momento, não só as milhares que estão aqui dentro, mas milhares de pessoas à volta do mundo já compreendeu que este apóstolo nunca se calará. Já tentaram de todo o jeito, já atacaram, já difamaram, já arrebentaram, já fizeram. Estou aqui, olha. Eu sei em quem tenho crido. E eu estou me reproduzindo a cada dia. Cada dia tem mais gente, tem mais gente. Mas você vai assumir diante de Deus um compromisso de você se reproduzir em 5. O que são 5 almas? Até o final do ano. Imagina, você vai dar testemunho. Você vai falar: mas apóstolo, se eu der testemunho, depois eu vou ser obrigado a manter o meu testemunho. Vai. Pastor, depois eu já não vou mais poder contar palavrão. Não. Depois não vou mais mentir. Não. Não vou mais poder dizer uma coisa e não cumprir. Não. Você vai reproduzir a glória de Deus. Eu disse no início, isto às vezes é difícil, é duro, porque a exigência é grande depois a nosso favor. Mas não existe coisa mais gloriosa, Fagundes, do que ser um instrumento de Deus. Não existe. Não existe. Não te cales, amado. O mundo precisa de nós. Esta hora, daqui a pouco vão fazer 3 horas que estamos aqui. Vão morrer 90 mil pessoas. Cada minuto que eu estou caminhando aqui, 500 pessoas morreram. E nós recebemos dons de Deus, habilidades de Deus. E a maior habilidade que você tem é contar a tua história, que eu não a conheço. Tu conheces? Não existe uma outra pessoa que conheça melhor a tua história. A tua história é o instrumento de Deus para a salvação de vidas. Que o Senhor nos ajude, amado. E que você se disponha a ser um instrumento dEle. Porque lá fora há milhares e milhares e milhares de pessoas, moças jovens prostituindo o seu corpo, rapazes jovens pegando AIDS, opções por casamento, homem com homem, mulher com mulher. Olha, esta terra está uma bagunça. E a igreja de Jesus: não, apóstolo, nós temos que ficar calados. Nunca, nunca mais você se calará. Você tem uma missão de reproduzir o que Deus fez na tua vida. Não precisa de nenhuma técnica, não precisa de nenhum curso, nenhum PhD, doutorado, philosophy, doctor, não precisa nada disso. Precisa de abrir a boca e dizer: Senhor, eu vou falar do que Deus fez na minha vida. Eu vou falar do que Deus fez na minha vida. Eu quero que cada membro desta igreja se reproduza em 5 vidas. Eu preparei diplomas. Eu tenho um diploma de prata, um diploma de ouro, um diploma de cobre. Preparamos isso tudo muito bonito. Mas o maior diploma é o que Deus vai te dar.
Ganhou 5 almas, um diploma de cobre. Ganhou 10, um diploma de prata. Ganhou 15, um diploma de ouro. Mas a recompensa só Deus pode dar. Pense no teu familiar, pense nos teus amigos, pense nos teus vizinhos, pense num folheto, pense numa Bíblia de singelo preço para botares no balcão, na loja, no consultório, no escritório, não sei onde você trabalha, no teu carro. Seja um mensageiro. Um mensageiro. Seja um embaixador. Seja do bem para a glória do Senhor. Senhor, me alegro em Ti. Senhor, me alegro em Ti. Vamos cantar, terminando este momento. Senhor, me alegro em Ti. De júbilo salta o meu coração, pois vitória recebi e também perdão. Pois vitória recebi e também perdão. Passei tribulações, acusações do tentador, mas peguei na Tua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na Tua mão que me sustentou. Levante as mãos para o céu. Aí, igreja. Aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Olha, antes da bispa dar a bênção final, levante as suas mãos. Faça uma pequena vênia e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Usa-me para a Tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus. Continue com as suas mãos levantadas para os céus. Obrigada, Senhor, por nos lembrares todos os dias que somos Tuas ovelhas, Pai. Que foi pela Tua graça que fomos alcançados, Senhor. E nós sairemos desta manhã aqui abrindo os nossos lábios, Pai, para que outras ovelhas confessem o Teu nome e sejam libertas como um dia nós fomos. Senhor, dá agora ordens aos Teus anjos que levem o Teu povo em paz. Guarda-nos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, por onde quer que andarmos. Livra-nos de todos os males, Pai. E profetizamos uma semana abençoada, Senhor. Uma semana onde haverá festa nos céus, porque as ovelhas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Graça e paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus.